Nas próximas duas aulas, nós vamos falar sobre emparelhamentos e atribuições. Nesse vídeo em específico, eu vou focar mais no problema de emparelhamento de cardinalidade máxima e atribuições de custo máximo ou custo mínimo. Eu vou falar no vídeo seguinte. Dado um grafo não direcionado, um emparelhamento é um conjunto de arestas disjuntas desse grafo. Então, se o meu grafo, por exemplo, for esse grafo aqui de 5 vértices, qualquer conjunto de arestas disjuntas é um emparelhamento. Então, essas duas arestas em vermelho, por exemplo, formam um emparelhamento. Qualquer aresta que eu adicionar agora, isso aqui vai deixar de ser um emparelhamento, porque agora eu vou ter duas arestas compartilhando um vértice. E aí isso aqui não formaria mais um emparelhamento. Então, um problema muito interessante, muito estudado em otimização combinatória, é o problema do emparelhamento máximo, que é, dado um grafo, é encontrar qual o maior emparelhamento possível naquele grafo. Nesse exemplo aqui, o maior emparelhamento possível é composto de duas arestas. Nós vimos há algumas aulas atrás que existe uma relação entre o problema de emparelhamento máximo e o problema da cobertura mínima por nós. Lembrando que o problema de cobertura por nós, ou melhor, uma cobertura por nós, é um subconjunto de vértices, tal que toda aresta tem uma extremidade nesse subconjunto. Então, nesse exemplo, nesse grafo aqui, para garantir que toda aresta tem pelo menos uma extremidade nesse conjunto, eu precisaria de ter pelo menos 3 vértices. Isso, pelo menos 3 vértices. Nós vimos que existe uma dualidade fraca entre o emparelhamento máximo e a cobertura mínima. Ou seja, para qualquer emparelhamento R, ou melhor, para qualquer emparelhamento M e cobertura R, nós vamos ter que M vai ser sempre menor ou igual a R. E essa dualidade ela é fraca porque existem casos que essa desigualdade vai ser estrita, como é o caso desse exemplo aqui. O meu M máximo é 2 e o meu R mínimo tem 3 vértices. Um outro ponto que é importante eu mencionar é que o nome do emparelhamento em inglês é matching. Os algoritmos para encontrar emparelhamento máximo, eles usam um conceito que é o conceito de caminho alternante. Então, dado um emparelhamento M, um caminho alternante com relação a M é um caminho P que tem início em um vértice V0, depois passa por uma aresta E1, vértice V1, aresta E2, vértice V3 e assim por diante, até uma aresta VP, enfim, num vértice VP qualquer. Ou seja, é um caminho que começa em um vértice V0, termina em um vértice VP, e as arestas estão indexadas em E1, E2, E3 até EP. E ele satisfaz as seguintes condições. Todas as arestas de índice ímpar estão fora do emparelhamento. E todas as arestas de índice par estão dentro do emparelhamento. Então, nós começamos com uma aresta fora, que é a nossa aresta VE1. Depois nós temos uma aresta dentro, uma aresta fora, uma aresta dentro, e assim por diante. Então, ele vai alternando a aresta fora, a aresta dentro. O meu vértice V0, ele não pode ser incidente ao emparelhamento. Então, ele não pode ter uma aresta, mesmo que fora do caminho, que faça parte do emparelhamento. Então, nós dizemos que o V0 é exposto.
Então, meu caminho começa em um vértice exposto, passa por uma aresta fora do emparelhamento, aresta dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro. Então, ele vai alternando dessa maneira. A minha última aresta do emparelhamento, do caminho, aliás, então esse caminho ele segue até passar pela última aresta, EP, e pelo vértice VP. Essa última aresta, ela pode estar dentro ou fora do emparelhamento. Se por acaso ela estiver fora do emparelhamento, nós dizemos que o nosso caminho alternante é um caminho de aumento. Então, se o nosso último vértice ele for exposto, nós dizemos que o caminho é um caminho de aumento. Por que esse nome? Porque se por acaso nós encontrarmos um caminho desse tipo, é possível construir um novo emparelhamento maior do que o meu emparelhamento atual. É só eu inverter as arestas que estão dentro e fora do meu emparelhamento que eu vou obter um emparelhamento maior do que o meu emparelhamento atual. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse um caminho de aumento com 3 arestas, significa que eu consigo inverter quem está dentro e quem está fora do emparelhamento e obter um emparelhamento com uma aresta a mais em relação ao meu emparelhamento anterior. Então, os algoritmos de emparelhamento de cardinalidade máxima procuram caminhos de aumento no grafo. Então, eles partem de um emparelhamento vazio, procuram um caminho de aumento. Se esse caminho de aumento for encontrado, nós conseguimos então obter um emparelhamento maior do que o anterior. Procuramos novamente por mais caminhos de aumento e assim por diante, até ser garantido que não existe mais nenhum caminho de aumento nesse grafo. É garantido que o meu emparelhamento é máximo se e somente se não houver caminho de aumento no grafo. Para a gente demonstrar essa proposição, basta ver que se eu tenho um emparelhamento M e houver um caminho de aumento, então eu vou obter um emparelhamento maior do que o meu emparelhamento atual. Por outro lado, se eu tenho dois emparelhamentos, M' e M, vamos supor que M' é maior do que o meu emparelhamento M. Eu vou mostrar que em relação a esse M, que é menor, existe um caminho de aumento. Ou seja, se eu tenho um emparelhamento e existe um outro emparelhamento maior do que ele, então tem que existir um caminho de aumento. Nós vamos considerar a diferença simétrica entre esses dois emparelhamentos, ou seja, as arestas que estão em um deles, mas não estão no outro. Então vamos supor que as arestas vermelhas estão em M' e as arestas azuis estão em M. Então eu vou considerar o grafo formado apenas pelas arestas que estão ou em M' ou em M. Quando eu considerar esse grafo, eu vou obter caminhos com arestas vermelhas e arestas azuis.
sendo que as vermelhas vieram de M' e as azuis vieram de M. Eu posso obter ciclos e eu posso ter vértices sozinhos. Isso porque eu não estou considerando as arestas que estão em ambos e nem as arestas que não estão em nenhum. Apenas as arestas que estão em exatamente um deles. Eu vou ignorar os ciclos por enquanto e vou observar apenas os caminhos que são gerados. Como o meu emparelhamento M', ele tem uma aresta a mais, ou mais do que uma aresta a mais do que M, tem que existir necessariamente um caminho desses que tem uma aresta vermelha a mais do que a aresta azul. Tem que existir, tá? Por quê? Porque eu sei que nesse grafo tem mais arestas vermelhas do que azuis. Em todos os ciclos, o número de arestas vermelhas e azuis é igual. Então essa diferença tem que estar em algum caminho. Esse caminho, ele é um caminho de aumento com relação ao meu M. E, portanto, se eu tenho um emparelhamento e existe um emparelhamento maior, tem que existir um caminho de aumento. Então, para encontrar emparelhamentos de cardinalidade máxima, nós precisamos de algoritmos para buscar caminhos de aumento no grafo. No caso de grafos bipartidos, isso é simples. No caso de grafos gerais, é um pouco mais complicado encontrar esses caminhos de aumento. Mas ainda assim é polinomial, só que é um pouco mais chato. Nós vamos ver aqui o caso dos grafos bipartidos. Então, um grafo bipartido é um grafo em que nós conseguimos particionar o conjunto de vértices em dois e só existe arestas de um conjunto para o outro. Então, nós podemos escrever esse grafo como uma tupla do tipo V1, V2 e um conjunto de arestas entre V1 e V2. Observem que se houver caminho, sempre que tem um caminho de aumento no meu grafo, esse caminho ele tem que ter tamanho ímpar. Por quê? Porque o caminho é sempre uma aresta dentro, uma fora, uma dentro, uma fora, dentro, fora e assim por diante. Se o tamanho do caminho for par, o número de arestas dentro vai ser igual ao número de arestas fora. Então eu não consigo aumentar o meu emparelhamento. Então, se eu quero aumentar o emparelhamento, eu preciso ter mais arestas fora do que arestas dentro. Então, sempre a cardinalidade desse caminho vai ser ímpar. Observem que todo emparelhamento, que todo caminho par, nesse meu grafo bipartido, ele vai ir e voltar. Então, se eu tenho um caminho par, ele começa em uma das partições, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Se o número de arestas for par, ele sempre vai terminar onde ele começou. Como eu quero um caminho de arestas, um caminho de aumento, e eu sei que ele tem cardinalidade ímpar, então eu sei que esse caminho sempre vai começar em um lado e terminar no outro. Para encontrar um caminho de aumento, a nossa estratégia é a seguinte: nós escolhemos um vértice exposto no lado V1, poderia ser no lado V2, mas como a gente sabe que sempre uma ponta vai estar em V1 e a outra em V2, eu posso escolher um deles. Então nós vamos partir de um vértice exposto em V1 e nós vamos fazer uma busca em largura ou profundidade a partir desse vértice. Então nós vamos começar nesse vértice, escolher um vértice, uma aresta, para ir para o lado V2. Se eu encontrar um vértice em V2 exposto, então eu achei um caminho de aumento. Se não, nós vamos voltar para o lado V1, sempre por uma aresta dentro do emparelhamento, e tem que ter, porque se eu não tiver essa aresta, o meu V2 era exposto, aí eu teria um caminho de aumento. Então eu vou de V1 para V2, volto sempre por uma aresta dentro, vou para V2 por uma aresta fora, volto sempre por uma aresta dentro
vou por uma aresta fora. Se não tiver aresta dentro, eu achei um caminho de aumento. Ou o meu vértice do lado V2 não tem mais arestas sobrando, né? Então nós vamos prosseguir com essa busca, sempre indo por uma aresta fora, voltando por uma aresta dentro, até achar um vértice em V2 que esteja exposto, ou garantir que não existe esse vértice, que é quando a busca em profundidade ou largura terminar. Quando for encontrado então a gente sempre vai por aresta livre, volta por aresta no emparelhamento. Quando a gente encontrar um caminho de aumento, nós fazemos a troca das arestas daquele caminho, né? As que estão fora vão para dentro, as que estão dentro vão para fora, e repetimos essa busca em profundidade. Então tem um exemplo interessante aqui, deixa eu ver onde é que eu deixei ele. Aqui. Então vamos considerar esse grafo aqui, ó. Então, esse aqui é o meu grafo original. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou escolher um vértice exposto do lado V1. Então, por exemplo, o vértice 1. De V1, eu posso ir para o vértice 5, para o vértice 6 ou para o vértice 7. Então, nós vamos começar a nossa busca em profundidade. Eu vou primeiro analisar a conexão de 1 para 5. De cara, eu já vou achar um vértice exposto do outro lado e, portanto, um caminho de aumento. Então, eu vou entrar com V1, com a aresta 1,5 no meu emparelhamento. Ok, primeira rodada. Segunda rodada, vou escolher outro vértice exposto, o vértice 2. Do vértice 2, eu só posso ir para o vértice 5. Do vértice 5, eu posso ir para o vértice 2, que eu não vou voltar. Eu posso ir para o vértice 1. Dentro, na verdade, eu sempre volto por arestas que estão dentro, né? Então, do vértice 5 eu só tinha uma opção, que é voltar para o vértice 1. E do vértice 1 eu posso ir para o vértice 6 ou para o vértice 7. Quando eu analisar um desses, eu vou descobrir um caminho de aumento, que é o 2, 5, 1, 6, por exemplo. Eu vou então fazer a troca. Vai entrar a aresta 2, 5, vai entrar a aresta 1, 6, vai sair a aresta 1, 5. Então, essa aresta aqui está fora. Entrou a aresta 2, 5, saiu a aresta 1, 5 e entrou a aresta 1, 6. Agora eu tenho um emparelhamento com duas arestas. Repito o procedimento, partindo de um vértice exposto, vértice 3. Do vértice 3, eu posso ir para o vértice 6. Agora eu tenho que voltar por uma aresta emparelhada, que é a aresta 6, 1. Do vértice 1, eu posso ir para o vértice 5 ou para o vértice 7. Se a gente analisar a conexão 1, 5, do vértice 5 eu posso ir para o vértice 2 e do 2 eu não posso ir para ninguém. Então, quando a minha busca em profundidade investigar esse caminho, 3, 6, 1, 5, 2, ela vai terminar até esse momento sem achar o caminho de aumento, sem poder prosseguir. Então vai ter um backtracking, né, nessa busca em profundidade, e na hora que ela descer pelo ramo do 7, aí sim nós vamos achar um caminho de aumento. Ou seja, entra 3, 6, entra 1, 7, porque o vértice 7 está exposto. Então sai 6, 1, entra 3, 6, entra 1, 7. E na próxima rodada a gente vai achar o 4, 8. Então esse seria o nosso emparelhamento. Não tem mais caminho de aumento, né? Porque todos os vértices estão com arestas emparelhadas. Eu tenho exatamente 4 arestas no emparelhamento. Cheguei na solução ótima. Então essa é a ideia do algoritmo. O custo da busca em profundidade ou largura, assumindo que o meu grafo tem pelo menos n arestas, né, vai ser O de E. Ou seja, em cada busca nós vamos passar por todas as arestas. No máximo, né? No máximo. E como nós temos no máximo o mínimo entre V1 e V2 aumentos, isto é, no máximo, cada vértice de uma das partições vai estar no emparelhamento
Se o meu grafo for completo, por exemplo, e o número de vértices nas duas partições for igual, então eu vou ter exatamente n arestas no meu emparelhamento. Então isso daqui é O de n, em que n é o meu número de vértices do grafo. Nós vamos ter então custo O de VE, ou O de NE. Se o meu E for de ordem n ao quadrado, que geralmente vai acontecer, nós temos um algoritmo que é O de n ao cubo. Tem um resultado bem interessante se a gente analisar a nossa solução ótima obtida pelo emparelhamento. Eu vou fazer o seguinte, então, eu achei o meu emparelhamento máximo, eu vou fazer uma busca na rodada final desse algoritmo, nós teríamos partido dos vértices expostos, né, e realizado buscas a partir desses vértices expostos. Eu vou chamar o conjunto dos vértices de V1 que são alcançados a partir desses vértices expostos de V1+, e o conjunto dos vértices em V2 que são alcançados pelos vértices expostos de V2+. Então, V1+ e V2+ são os vértices alcançados a partir dos vértices expostos. Observem que todos os vértices em V2, todos eles têm que estar emparelhados em alguém. Porque se eu tiver algum deles que é exposto, né, eu teria um caminho de aumento. Então, todo mundo que está em V2 tem que estar emparelhado em alguém de V1. E o meu V1 pode ter alguns vértices expostos. Portanto, eu garantidamente vou ter que a cardinalidade de V1+ é maior do que a cardinalidade de V2+, garantidamente. Eu vou chamar aqueles vértices que não são alcançáveis de V1, dos expostos em V1, de V1-. E os vértices que estão em V2, que não são alcançáveis a partir dos expostos de V1, de V2-. Então, eu tenho aqui algumas outras arestas aqui que não são alcançáveis, né? Vértices que não são alcançáveis nem de V1, vértices que não são alcançáveis dos vértices expostos em V1. Observem que eu não tenho nenhum vértice exposto aqui, porque se eu tivesse, esse vértice estaria no V1+. Então, aqui não tem vértice exposto. Ou seja, todo vértice que está no meu V1- está conectado a alguém do meu V2-. Não pode ser do meu V2+, porque senão esse cara faria parte do meu V1+. Então, todo vértice do meu V1- está conectado a algum vértice do meu V2+. E se tiver algum vértice exposto em V2, ele tem que estar no V2-, né? Porque senão eu teria caminho de aumento. Então, necessariamente, a cardinalidade do meu V1- é menor ou igual à cardinalidade do meu V2-. Observem também que não existe, nesse grafo, não pode existir aresta conectando ninguém de V1 mais com ninguém de V2 menos, porque por definição o meu V2 mais é todo mundo alcançável a partir de V1 mais. Então não pode ter aresta conectando, senão eu teria alcançado V2 menos a partir de V1 mais. Então não tem aresta conectando ninguém de V1 mais para V2 menos e ninguém de V1 menos para V2 mais. Não tem, essa parte aqui é isolada. Portanto, toda aresta do meu grafo, ela tem que ter uma ponta dentro de V2+, e toda aresta do meu grafo tem que ter uma ponta dentro de V1-. O que significa que se eu montar uma cobertura composta de V2+ união com V1-, ou seja, vou criar uma cobertura por vértices com os elementos de V2+ e os elementos de V1-, eu vou estar cobrindo todas as arestas, porque não tem nenhuma aresta de V1+ para V2- e nem de V2+ para V1-. Então, necessariamente, todas as arestas vão estar sendo cobertas por V2+ e por V1-. E como todo mundo de V2+ está no emparelhamento e como todo mundo de V1- está no emparelhamento, a cardinalidade desse R
é igual à cardinalidade do meu emparelhamento. E, portanto, essa é uma cobertura por vértices ótima. Ou seja, para o meu caso de grafo bipartido, quando eu encontro o emparelhamento máximo, emparelhamento de cardinalidade máxima, eu automaticamente encontro uma cobertura por vértices ótima. E, além disso, a cobertura e o emparelhamento têm a mesma cardinalidade. Eles formam um par dual forte para o caso bipartido, porque nós já vimos que para o caso geral essa dualidade ela é fraca. Ok, então nesse vídeo era isso. No próximo vídeo eu vou mostrar como achar emparelhamentos de peso máximo. Aqui a gente está só preocupado com cardinalidade. Vou mostrar depois como é que acha emparelhamentos de peso máximo.